Salve, salve, galera! Professor Vladimir na área com mais uma aula Paraná de Geografia. É isso aí para vocês aí do nono ano do ensino fundamental. Tema da nossa aula de hoje, vamos falar sobre o sistema capitalista. Vamos começar falando sobre as características desse sistema político-econômico. Vamos aos objetivos da nossa aula de hoje. Vamos conhecer as mudanças da transição do feudalismo, do sistema feudal da Idade Média, para o capitalismo, bem como as características da sociedade capitalista, ou nossas características, nós somos parte de uma sociedade capitalista. Tudo isso tem início lá no sistema feudal, que foi o sistema econômico precursor, que veio antes do capitalismo. Ele teve início no século V e teve fim no século XV. Algumas características do sistema feudal. Uma economia agrária, no primeiro setor, a agricultura, e autossuficiente dos feudos. Eles eram autossustentáveis. A produção ficava com o senhor feudal, também era distribuída ali entre os camponeses. Divisão de classes, era bem diferente do que nós temos hoje. Nós tínhamos a nobreza, o clero e os servos. O clero, no caso, seria a igreja, que tinha muita interferência na política naquele período. Hoje nós temos uma configuração diferente no mundo. As religiões, elas andam em separado da política. Mas nesse período a igreja tinha uma força política e econômica muito grande. Não havia trabalho assalariado ainda, Os camponeses os servos, trabalhavam e ficavam com parte dessa produção que era distribuída pelo senhor feudal. Aqui é a imagem de um feudo, é muito interessante essa organização aqui. É até guardadas as devidas proporções, um sistema sustentável, um sistema feudal. O número 1 aqui, nós temos a reserva ou manso senhorial. Essa produção aqui era destinada ao senhor feudal. Número 2, aqui no centro do feudo, que era cercado por muros, temos a casa do senhor feudal. No 3, o manso servil ou tenência, o número 3 aqui, essa produção aqui era dividida entre os servos. E o número 4, as terras comunais, que eram terras comuns aos senhores feudais e aos servos. Então trabalhavam nesse esquema. Tinha o feudo no centro ali desse território, e ao redor dos feudos ficavam os camponeses que trabalhavam para o senhor feudal, que detinha os modos de produção, as ferramentas para o trabalho agrário, e em troca não recebiam um salário, mas recebiam parte dessa produção, para se alimentarem e outros mais. Aqui o sistema feudal, voltar com a pirâmide aqui da sociedade feudal, o senhor feudal lá no topo da pirâmide, o clero logo depois, com uma influência muito grande sobre os feudos, os nobres e guerreiros logo após, e a última classe aqui seriam os servos. A sociedade era agrária e o excedente, a produção que excedia, que sobrava, era trocada nas pequenas cidades comerciais. A gente vai ver mais adiante que aí começaram a surgir as cidades, os burgos. E, novamente, aqui destacar que o clero, a igreja, tinha muita influência nesse sistema feudal. O sistema capitalista começou a se desenvolver com uma crise do sistema feudal. Surgiu lá no século XV, o capitalismo, início, na transição da Idade Média para a Idade Moderna. Nasceu daí, dessa decadência dos feudos, uma nova classe social, que é a burguesia. Esse pessoal que ficava ao redor do feudo, os burgos, formaram uma nova classe social, que acabou se tornando independente dos senhores feudais. A transformação desses camponeses em trabalhadores assalariados, a moeda já tinha um salário, a retirada dos meios de produção, o senhor feudal já não oferecia mais as ferramentas, os instrumentos, a migração desses servos para os burgos, que eram essas cidades comerciais no entorno dos feudos, e a formação dessa classe burguesa, que ela subsiste até hoje. Detentora dos meios de produção e o desenvolvimento do comércio estão entre as causas originárias do capitalismo. Então, essa crise, os servos, os camponeses, passam a se tornar mais independentes e a desenvolver suas relações comerciais entre si, nesses burgos, que eram essas cidades comerciais. Vamos ao primeiro quiz da aula de hoje. Classe social que se desenvolveu juntamente com o surgimento do sistema capitalista. Letra A foi a nobreza, letra B os servos,
Letra C, o clero, ou letra D, a burguesia? É rapidinho, a gente já volta para a correção. Vamos lá, pessoal, correção do nosso primeiro questionário. Classe social que se desenvolveu juntamente com o surgimento do sistema capitalista. Letra A, nobreza. Letra B, os servos. Letra C, o clero. Ou letra D, a burguesia. Foi a burguesia. Porém, esse termo aqui no nosso país, né, ele é usado muitas vezes até pejorativamente para se referir às pessoas que têm um desenvolvimento social e econômico mais elevado que os demais, né? A gente chama de burguesia. Mas a origem mesmo é essa aqui, né? São essa população que fica independente dos senhores feudais e forma os burgos, que são cidades comerciais, tá? Lógico, depois essa população vem exercer os burgueses vêm exercer um domínio sobre o comércio mundial mais adiante, né? Mas esse termo utilizado, que nós utilizamos aqui, né, acaba sendo equivocado. Depois vemos o surgimento da moeda, do dinheiro, né? Isso foi importantíssimo para o sistema capitalista, que passou a ser trocada por mercadorias. Então a troca era por moedas mesmo de metal, né? Metais preciosos, aí, moeda de ouro, prata, tinha os seus valores. A burguesia passa a acumular mais riqueza, e a gente já entra num ideal capitalista de acúmulo de riqueza, sai daquela subsistência, daquela sustentabilidade do feudo, da distribuição da produção, né, para acúmulo de riqueza. A lógica da produção autossuficiente, né, que eu falei dos feudos, foi substituída pela lógica da produção para acumulação de riquezas, que é um aspecto central do capitalismo. A própria classe burguesa também era muito diversificada aí nesse momento. Tínhamos divisões também na classe burguesa, né? Essa divisão é até muito parecida com o que nós temos hoje, né? Guardadas as devidas proporções aí de período histórico, mas tínhamos a alta burguesia, formada por aqueles mais abastados, os quais realmente detinham os meios de produção. A burguesia média, que eram comerciantes e profissionais liberais, e a pequena burguesia, pequenos comerciantes e artesãos. Então, independentemente do cidadão ser ou não rico, ele fazia parte da burguesia, porque estava num burgo, nos burgos, nessas cidades comerciais. A manufatura também já tem início nesse período, né, durante o século XVI, lógico, com máquinas simples, né, funcionando mecanicamente, não existia ainda os motores, isso veio, a máquina a vapor e os motores vieram depois, né, com a Revolução Industrial. Então, máquinas simples e manuais, já existia uma pequena divisão e organização do trabalho, parecido com as linhas de produção que nós temos hoje, aí, né? Lógico, muito mais desenvolvidas do que na época. O aumento da produção, é lógico, se eu faço a produção manufaturada em máquina, né? Eu tenho uma quantidade maior de produtos e faço isso em menos tempo, tá? E posso acumular mais riqueza, posso vender mais produtos. E aí uma das fases até do capitalismo aqui, que foi o mercantilismo, a fase do capitalismo comercial, né, que foi um conjunto de práticas que surgiu lá no século XV, né, com as grandes navegações, foi adotado até o século XVIII na Europa, até o início do capitalismo. Forte controle dos estados absolutistas, né, a figura do rei como figura principal, aí o poder era concentrado no rei, buscava a acumulação de metais preciosos, né, parece que isso ainda não se findou no nosso planeta, né? A busca pelos metais preciosos, ela ainda existe, é muito grande. E isso determinava o quão rico seria aquele país, a quantidade que ele detinha de metais preciosos.
A expansão marítima europeia e a busca por novos territórios coloniais, né? Aquele período das grandes navegações que chegaram a vários outros, chegaram à América, na Ásia, África e todo esse mercantilismo, a busca por matéria-prima. Segundo quiz, das afirmações abaixo, assinale a alternativa incorreta, está errada. Letra A, a manufatura acelerou a produção de mercadorias. No mercantilismo, não se dava valor à acumulação de metais preciosos. Letra B. Letra C. Com o mercantilismo, expandiu-se a navegação. Letra D. O surgimento do trabalho assalariado teve relação com o capitalismo. A gente já volta para a correção aí rapidinho. Então vamos lá, pessoal, vamos corrigir aqui o nosso segundo questionário da aula de hoje. Das afirmações abaixo, assinale a alternativa incorreta. Letra A, a manufatura acelerou a produção de mercadorias? Sim, acelerou, nós vimos no slide anterior, essas máquinas, né, mesmo sendo, usando a força humana ali para a movimentação dessas máquinas, ela acelerou a produção, né? No mercantilismo, não se dava valor à acumulação de metais preciosos? Sim, dava-se valor, né? Isso determinava até o quanto aquele país era importante, aquela região era importante ou não. Então a resposta certa é a letra B. Com o mercantilismo, expandiu-se a navegação? Sim. A cada território conquistado, ia-se em busca de mais territórios. O surgimento do trabalho assalariado teve relação com o capitalismo? Sim. É uma das bases do capitalismo, é o trabalho assalariado. O capitalismo passou por algumas fases, né? São 3 fases importantíssimas: o comercial, que é esse mercantilismo que nós estamos vendo, o capitalismo industrial, né, a partir da Revolução Industrial, e o capitalismo financeiro, que veio com a chegada dos bancos, das instituições financeiras, bolsa de valores, né? É o capitalismo que nós estamos vivendo ainda hoje. Tem uma outra fase que é o capitalismo informacional, mas ainda está sendo discutido se a gente já está nessa 4ª fase aí do capitalismo ou não. Características do capitalismo: propriedade privada, ou seja, eu sou dono disso que eu comprei. Eu posso cercar, não pode ser invadido, então a propriedade é minha, né? Eu tenho direito sobre ela. Aí tem uma cerca aqui, né, mostrando que nós temos essa divisão de propriedades. Eu compro um pedaço de terra, um imóvel, um bem, aquilo é meu, né? Sistemas produtivos vinculado à propriedade individual ou de um pequeno grupo de pessoas. Pode ser só meu, a propriedade só minha, ou de um grupo. Tenho 2, 3 sócios ali, né? A existência de propriedades e meio de produção privados. Então a diferença é quem tem os meios de produção são os proprietários das indústrias, os empresários, os comerciários, aí que tem os meios de produção para que os trabalhadores, nós busquemos esses cargos, aí, esses empregos, né? E possamos desenvolver a nossa vida e, de repente, quem sabe um dia, né, o sonho de toda a nação é ter uma propriedade privada, uma propriedade própria, uma casa própria, algum lugar que você possa dizer que é seu. Essa é uma característica fortíssima, o apego à terra, aquele bem material, né? O lucro, né, é um dos principais objetivos do sistema capitalista, ó, proveniente do resultado de acumulação de capital, ou seja, eu tenho o direito, desde que eu pague meus impostos direitinho, tudo bonitinho, eu posso ter 20, 30 carros, se eu quiser, né? Posso ter o que eu quiser, eu posso acumular a quantidade de capital que eu for capaz de acumular, né? E, infelizmente, isso a gente viu que traz algumas desigualdades aí de renda. O capital não é somente dinheiro, mas sim os bens que eu posso possuir. Posso possuir imóveis, né? Posso ter carros, pode ser utilizado na produção de outros bens e serviços também. O acúmulo de capital, eu posso ter meios de produção, né? Máquinas agrícolas, existe muito isso, aluguel, né, desses equipamentos. Isso sempre visando o lucro. Isso sempre é trocado por dinheiro ou alguma permuta, alguma coisa que traga vantagem, que me traga lucro.
né? O objetivo principal do capitalismo é lucrar. Outra característica é a economia de mercado, né? Existe uma liberdade de regulação do mercado. O Estado já não controla mais o mercado, como acontecia até a década de 80, aproximadamente, pois com o neoliberalismo aí, o Estado não intervém muito nessa economia de mercado, visto alguma situação emergencial que o Estado vai se envolver. A economia de mercado ocorre pelo meio da lei da oferta e da procura. Né? Então, que regula os preços. Se eu tenho pouca oferta e muita procura, eu vou ter um produto mais encarecido, e assim vão se regulando os preços e os estoques aí das mercadorias. O Estado, já frisei, tem a responsabilidade de intervir somente em casos delicados, em crises econômicas, ou implantação de medidas que garantam a estabilidade econômica daquela nação. Então, esse é o direito que o Estado tem hoje. O que regula o mercado é a lei da oferta e da procura. Tivemos, durante a pandemia, agora, muitos casos, né, semelhantes a esse fato aqui de lei de oferta e de procura, né, de escasseamento de algumas mercadorias, aquela busca frenética pelas mercadorias, o medo, né, infelizmente, aí da pandemia, fez com que os preços subissem, aumentou a demanda, a procura por esses produtos, né? Então o preço é encarecido. E essa regulação, ela já é feita, hoje ela já é quase que automaticamente feita, né? O sistema está tão enraizado já no mundo que ela funciona, parece que por conta própria já. Outra característica, alguns países podem adotar postura de maior intervenção na economia para garantir o desenvolvimento nacional e justiça social. Porém, no capitalismo, isso tem algumas proibições, tem algumas regras. O Estado não pode ficar a todo momento interferindo na economia das nações. Existe a Organização Mundial do Comércio, por exemplo, a OMC, que é responsável por lidar com essas situações de desregulação de mercado promovida ou provocada pelo Estado. O keynesianismo, né, do John Maynard Keynes, é um exemplo dessa política. Ele escreveu um livro chamado Todo o Emprego... agora não vou me lembrar, me desculpem. Mas ele escreveu um livro que ditou a política até os anos 80, mais ou menos, que ele frisava e concordava com a intervenção do Estado. Então, até mais ou menos a década de 80, o Estado, os Estados, os governos, os líderes mundiais interferiam muito na economia mundial e na economia dos seus próprios países. E hoje nós temos regras que impedem essa intervenção. Muito adotado por países ocidentais após a depressão, aquela crise de 29. Então foi um caso delicado, o Estado teve que assumir a regulação ali do mercado, porém, né, isso veio a ter fim lá na década de 80, e o keynesianismo era opositor ao liberalismo econômico, que era baseado nas ideias do Adam Smith, né, um economista que, e depois as ideias do Adam Smith vieram a se consolidar, né, esse liberalismo econômico aconteceu e hoje nós estamos vivendo um período de neoliberalismo, um novo liberalismo econômico, repito, sem intervenção do Estado. O mercado se regula quase que automaticamente. A divisão de classes, outro ponto, outra característica importantíssima, né? É um dos pontos mais polêmicos do capitalismo, essa divisão. Tem diferentes critérios a gente pode enxergar, porque existe essa divisão de classes, né? Classe A, B, C, D, E, nós temos no Brasil, por exemplo. Primeiramente, de um lado está uma minoria denominada capitalista ou donos dos meios de produção e de capitais, que são os empresários, as pessoas que são proprietárias desses meios de produção, né? São as indústrias. Do outro lado, a maioria são chamados de proletários, ou somos nós, os trabalhadores, pessoas que vendem, nós vendemos nossa força de trabalho em troca de um salário, que vai garantir a nossa saúde, transporte, alimentação, lazer, né? É a mais-valia, a famosa mais-valia. É nesse ponto que constitui a divisão de classes, uma vez que nem sempre o capitalista oferece uma remuneração suficiente. Nós temos defasagens salariais, né, problemas enfrentados no mundo inteiro, né, em relação à equiparação de salário, o quanto uma profissão deve ou não ganhar, né, e isso varia de acordo com o detentor do meio de produção. Pode ser que um profissional ganhe um determinado salário numa empresa, em outra empresa o salário seja mais baixo, né? E desse processo que se adquiriu a mais-valia, né? São os lucros oriundos do trabalho do proletariado. O nosso trabalho para
a minoria capitalista lá, o pessoal que detém o poder, ele é chamado de mais-valia. É o lucro que eles têm com o nosso trabalho. Aqui a definição de classe também pode estar relacionada ao rendimento da população. Nós temos classes econômicas aqui no Brasil, a gente classifica assim, né, A, B, C, D. A classe E, seria a menos abastada, aí, ganha de zero, né, ou não tem renda, até R$ 1.254. A classe D entre R$ 1.200 e R$ 2.000. A classe C entre R$ 2.000 e R$ 8.000. A classe B entre 8 e 11 e a classe A, né, os mais abastados, ganham acima de R$ 11.000 mensais. Elas são definidas a partir de rendimento familiar per capita, né? É rendimento da família. Foi feito em janeiro de 2014 esse estudo para definir os limites de renda aqui no país. No Brasil, a gente tem a nossa divisão de classes aqui, ó, por renda familiar, né? Nós temos 66% aqui, ó, das famílias ganhando até R$ 2.034. Isso a gente sabe, não precisa pesquisar muito, que R$ 2.000 para sustentar uma família aí de 3 ou 4 pessoas já é uma dificuldade muito grande, né? 46% vive com R$ 1.300, 20% entre R$ 1.300 e R$ 2.000, 16% entre R$ 2.000 e R$ 3.500, né? E nós temos o topo da pirâmide aqui, o pessoal que vai entre R$ 3.000 e até R$ 33.900 de renda por mês. Isso temos juízes, desembargadores, pessoas que ganham salários acima de R$ 30.000, né? E, infelizmente, essa divisão transforma o nosso país num país de pessoas pobres, né? Que vivem não em pobreza extrema, nem em miséria, né? Alguns casos sim, mas boa parte da população aí vive na pobreza. E aqui um mapa com a identificação dos países capitalistas, né? Na cor cinza tem os países capitalistas ao longo da história, que sempre foram aliados do sistema capitalista. Em roxo, alguns que foram, né, socialistas, na verdade, aqui, né? E agora não são mais. Desse em roxo aqui, ó, nós temos só hoje 5 países que se declaram socialistas ainda: China, a Coreia do Norte, o Vietnã, o Laos e mais um outro país, desculpa, não vou lembrar. Mas a maioria dos países hoje adota um sistema capitalista ou trabalha até com um sistema misto, né? Capitalizam a economia de mercado, mas a política ainda tem traços socialistas. A China é um caso assim, né? Beleza, então vamos ao nosso último quiz da aula de hoje. No sistema capitalista, a sociedade pode ser dividida em... E o preço das mercadorias e serviços geralmente é regulado pela... A alternativa que completa corretamente a frase é: letra A, ricos e pobres; letra B, classes sociais, lei da oferta e procura; letra C, proletários e a mídia; ou letra D, trabalhadores e preço da matéria-prima. É rapidinho, a gente já volta para corrigir. Então vamos lá, nona correção do nosso último questionário do dia. No sistema capitalista, a sociedade pode ser dividida em... E o preço das mercadorias e serviços geralmente é regulado pela lei da oferta e procura e classes sociais. Então, nós somos divididos em classes sociais. Vimos aqui o infográfico com classes A, B, C, D e E aqui no nosso país. E as mercadorias e serviços são regulados pela lei da oferta e da procura. Então, citei o exemplo aqui, durante a pandemia, houve muita procura, muita demanda
por produtos principalmente alimentícios e é lógico que aumentou o preço. Né? Certo, meu povo? Então conhecemos um pouco aí dessa transição do feudalismo, a sua decadência e o surgimento do capitalismo, e suas características atuais. Beleza, meu povo? Essa foi mais uma aula Paraná de Geografia. Um abraço a todos vocês e até a próxima.